Muito boa tarde a todos e a todas, bem-vindas a mais um Giramundo. Meu nome é Aline Piva e eu vou estar todas as terças-feiras aqui com vocês no Nocaute. E vocês devem estar percebendo que hoje tem duas coisas diferentes, né? E as duas estão relacionadas. A primeira é que, de novo, eu tô mandando o vídeo gravado para vocês e não tô fazendo o programa ao vivo. Isso tá relacionado com a segunda, é que eu tô aqui com esse cenário diferente, como vocês podem ver, porque eu tô aqui no interior da África do Sul. Isso tem causado assim um pouco de problemas com o acesso à internet, então a gente resolveu mandar o vídeo para pelo menos eu poder compartilhar com vocês algumas das coisas que eu tenho visto e aprendido por aqui nesses últimos dias. Lembrando que o Nocaute precisa de vocês. A mídia independente, ela conta muito com o apoio da nossa audiência. Se você puder, compartilhe o vídeo, comente, dá um like, mas também contribua para as nossas vaquinhas. A gente tem o Superchat, a gente tem a vaquinha lá no Catarse e tudo isso faz com que você colabore para a gente fortalecer a mídia independente nesse nosso país. E como não podia deixar de ser, eu queria começar falando um pouquinho da África do Sul, mais especialmente de Joanesburgo e da revolta dos estudantes de Soweto. Eu sei que aqui a proposta desse programa é a gente falar de temas atuais, mas é que eu não pude, a partir do momento que eu fui lá para Soweto e fui conhecer essa história, eu achei que era uma coisa que faz muita conexão com o que a gente está vivendo hoje no Brasil e eu queria trazer para vocês. Joanesburgo, que não é a capital da África do Sul, é Pretória, mas que é sim uma das suas maiores cidades, o coração econômico da África do Sul, inclusive está sentada em cima de uma das maiores reservas de ouro do mundo, e o pessoal conta, eu achei espetacular, porque quando você vê a cidade é imensa, assim, uma coisa muito megalópole, que ela é praticamente oca por baixo, por causa da atividade de mineração de ouro que ainda acontece lá até hoje. Mas voltando à nossa história, em 76, os estudantes de Soweto, que é uma das maiores townships, como o regime do apartheid chamava esses bairros reservados à população negra, os estudantes de Soweto se levantaram numa das maiores revoltas estudantis da história. Eles deram o que foi o pontapé inicial para que começasse revoltas em outras townships e isso levasse ao fim do apartheid. Eles estavam se revoltando contra uma lei de educação que chamava a Lei Bantu, que estipulava que as escolas onde os estudantes negros poderiam assistir às aulas, elas teriam uma qualidade infinitamente inferior à que a grande minoria branca estudava. Isso me fez pensar no Brasil. Por que será que para regimes como o que a gente está vendo agora sobre Bolsonaro é tão importante atacar a educação da população? Porque é tão importante manter a maioria da população nesse estado de desconhecimento, nesse estado de ignorância, enquanto a grande minoria vai para escolas boas. Um dos resultados aqui na África do Sul dessa política é justamente que apenas 10% da população, de maioria branca, controla 85% da economia, enquanto os 10% mais pobres, geralmente os jovens negros, movimentam apenas 5% da economia. Gente, não é acaso, é projeto político. Continuando aqui, mais ou menos desse lado do oceano, né, um pouco mais para cima, na verdade, eu queria falar com vocês do Afeganistão. O Afeganistão começou neste último fim de semana a campanha eleitoral que vai até o próximo dia 25 de setembro. E a campanha já começou problemática. São 18 candidatos que estão concorrendo, entre eles 3 mulheres que concorrem a cargos de vice-presidência, e um dos centros de campanha desses candidatos foi
bombardeado já no domingo. 9 pessoas foram assassinadas e 2 dúzias foram feridas nesse ataque. O ataque acontece não só no início da campanha presidencial, mas também no momento que o atual governo do Afeganistão anuncia que pela primeira vez vão começar conversas oficiais com representantes do Talibã. Esse anúncio vem depois de uma rodada de conversas que estão sendo chamadas de internas, né, lá no Afeganistão, intra-Afeganistão diálogo, algo desse tipo, seria uma tradução mais ou menos direta de Intra-Afghan Dialogue, que foi mediado aí pela Alemanha em Doha e que vai levar à próxima rodada de conversações que vai acontecer na Noruega nas próximas 2 semanas. O governo do Afeganistão fez esse anúncio, representantes do Talibã ainda falaram que não vão participar, porém, dentro das conversas com a Alemanha, o que foi decidido é que o Talibã, que não reconhece o governo do Afeganistão, vai sentar com representantes do governo, porém, esses representantes estarão lá em capacidades pessoais. E isso é que vai abrir a porta para o diálogo. Algo para a gente ficar de olho, porque é de muito interesse para os Estados Unidos o que saia desse diálogo. Outro tema desse lado aqui do mundo é a Argélia. Desde mais ou menos meados de abril, centenas de milhares de pessoas estão tomando as ruas do país exigindo que uma transição democrática no país. O atual governo, Ahmed Gaid Salah, né, que ele é um general do exército ligado ao governo anterior do Bouteflika, ele já disse que acha uma loucura esse pedido e que não vai acontecer. Essas manifestações estão sendo percebidas por analistas especialistas aqui na região como muito maiores e muito mais intensas do que aquelas que estão acontecendo na França. E o que o pessoal que está saindo nas ruas, essa oposição está pedindo, é que todos os generais, todos os militares ligados aos regimes anteriores deixem seus cargos para que eleições livres e diretas possam acontecer e haja a transição para um governo civil. Agora, voltando um pouquinho lá para o nosso, né? Eu queria falar da Guatemala, gente. Lembra que eu falei para vocês já alguns programas atrás que o presidente guatemalteco estava disposto a fazer qualquer coisa para cair nas graças do Trump, né? Pois bem, no último dia 25, Trump anunciou que eles querem que a Guatemala assine um acordo de o que é chamado em diplomacia de princípio do país terceiro seguro. É uma coisa, em inglês seria Safe Third Country, que é um tipo de cláusula que estabelece um terceiro país como proxy para ser o lugar de asilo. Funcionaria assim: a pessoa chega nos Estados Unidos pedindo asilo e o que eles fazem é mandar direto para Guatemala, porque eles entendem que a Guatemala seria um terceiro país seguro o suficiente para acolher essas pessoas que estão buscando asilo que eles não querem receber. Inclusive, Trump anunciou isso, teve um processo muito grande de rejeição dentro da Guatemala e Trump disse que iria impor sanções à Guatemala caso eles não aceitassem, né? Os Estados Unidos precisam desse terceiro país seguro porque, segundo a lei dos Estados Unidos e o direito internacional, eles são obrigados a atender os pedidos de asilo, a menos que tenham esse terceiro lugar seguro para enviar as pessoas, né? A gente está falando de um país, a Guatemala, que vai sofrer infinitamente caso isso aconteça, né? É um país onde os índices de violência, de pobreza e de crime organizado e corrupção são um dos mais elevados da região. E falando em violência, a gente vai para os últimos 2 tópicos aqui do nosso Giramundo de hoje, que é Colômbia e Venezuela. Saiu nesse fim de semana, que foi mais uma liderança social popular
na Colômbia foi assassinado. Saiu um índice que eu acho muito importante mencionar. 41% de assassinatos de ex-combatentes das Farc aconteceram durante o governo de Ivan Duque, ou seja, depois que o processo de paz havia sido já implementado. E na Venezuela, que esse fim de semana celebrou o encontro do Foro de São Paulo, 6 ativistas foram assassinados. Segundo o comunicado da Corrente Revolucionária Bolívar Zamora e das Brigadas de Defesa Popular Hugo Chávez, de qual esses ativistas faziam parte, eles foram assassinados por um grupo armado ainda não determinado, mas que são presumivelmente mercenários pagos pelos setores da direita e por latifundiários. Também, algumas declarações de membros do governo da Venezuela dão a entender que paramilitares colombianos podem estar envolvidos também nesses assassinatos. Hoje, por ser gravado, o nosso programa é mais curtinho, mas eu agradeço muito a audiência de vocês, eu espero que vocês tenham gostado e terça-feira que vem a gente tá junto aqui no Giramundo às 5 da tarde. Um grande abraço e até lá!